PIB brasileiro cresce 7,7% no terceiro trimestre do ano, mas ainda não repõe perda da pandemia. Produto Interno Bruto brasileiro apresentou crescimento de 7,7% no terceiro trimestre do ano, mas em comparação com o trimestre anterior, mas ainda não foi o suficiente para repor a perda decorrente da pandemia, muito devido à retração do setor de serviços. Em relação ao mesmo período de 2019, o PIB apresenta queda de 3,9% e a economia está no mesmo patamar que estava em 2017, com uma perda acumulada de 5%. Então, no terceiro trimestre do ano, né, saiu hoje o resultado do PIB brasileiro e nós tivemos um PIB com um crescimento histórico de 7,7% neste trimestre, em comparação com o segundo trimestre de 2020. Então, nós temos significativo, uma significativa recuperação da economia brasileira, muito puxada pelos estímulos econômicos, óbvio, pelos estímulos econômicos do governo para superar a pandemia, o Congresso Nacional ter aprovado o auxílio emergencial e ainda a sua prorrogação que seja por metade do auxílio emergencial, mostrou-se impactante no resultado, absurdamente impactante no resultado econômico. O resultado do PIB brasileiro vem ainda, mesmo assim, abaixo da expectativa do Ministério da Economia. O Ministério da Economia previa um resultado para o trimestre do PIB acima dos 8%, o PIB veio abaixo das expectativas, mas mesmo assim um resultado que foi impactante, principalmente considerando os resultados da pandemia. E as análises são de que o setor que ainda não apresentou uma recuperação como os outros setores da economia foi o setor de serviços, ainda muito impactado pelas políticas de isolamento social necessárias para o combate ao coronavírus. Portanto, o setor de serviço apresentou um desempenho, apesar de melhor desempenho, ainda abaixo do que os outros setores da economia que tiveram uma melhora significativa. Então, a gente tem esse primeiro resultado econômico impactante, de impacto de recuperação da economia depois da crise do coronavírus. Ainda o resultado econômico do governo Bolsonaro, ainda se você analisa o resultado econômico do governo Bolsonaro, ainda está no patamar negativo, né? Como eu falei na manchete, mesmo com esse resultado histórico econômico, nós ainda estamos no mesmo patamar que estávamos economicamente em 2017, então anterior ao governo Bolsonaro, com uma queda acumulada de 5% no Produto Interno Bruto. Então, esse é um dado econômico, esse é um dado econômico para a gente analisar. Vamos dar uma olhada no que tem falado, qual que foi a repercussão que a Secretaria de Política Econômica deu para o resultado do PIB. A forte recuperação da atividade, do emprego formal e do crédito nesse semestre pavimentam o caminho para que a economia brasileira continue avançando no primeiro semestre de 2021, sem a necessidade de auxílios emergenciais. Isso aqui é uma nota da Secretaria de Política Econômica, vinculada, evidentemente, ao Ministério da Economia, e já apresenta, já sinaliza que a interpretação que o Ministério da Economia deu para o resultado do PIB foi de que os auxílios emergenciais já não serão mais não serão mais prorrogados a depender do Ministério da Economia. Mas a nota continua.
O escudo de políticas sociais criado para amenizar o sofrimento econômico e social causados pela pandemia deve ser desarmado, dando espaço para a agenda de reformas estruturais e consolidação fiscal, único meio para que a recuperação se mantenha pujante. Nesse segundo trecho da nota da Secretaria de Política Econômica, a gente já percebe que, além de não defender mais a continuidade dos auxílios emergenciais ou dos auxílios econômicos que foram criados durante a pandemia e que, diga-se de passagem, foram cruciais para o desempenho econômico do Brasil nesse período. Se não fosse eles, nós estaríamos em uma situação econômica desastrosa. A Secretaria de Política Econômica está dizendo que, além de abrir mão disso que eles chamam de escudo de políticas sociais, que são as políticas econômicas, os auxílios emergenciais, os auxílios criados para garantir uma sobrevivência econômica, principalmente dos mais pobres durante a pandemia, o projeto econômico neoliberal da agenda da política econômica da pasta de Paulo Guedes vai continuar e eles veem que essa política neoliberal seja de um rígido controle fiscal, né, defendido pelos liberais, e além da agenda de reformas que a política de Paulo Guedes força passar no Congresso, vai ser retomada em 2021. A gente ainda tem um último trecho da frase da nota da Secretaria de Política Econômica, que eles concluem: o único caminho que poderá gerar a elevação do bem-estar dos brasileiros serão medidas que consolidem o lado fiscal de nossa economia e corrijam a má alocação de recursos, aumentem a produtividade e incentivem a expansão do setor privado. Então, a política econômica, com esse resultado do trimestre, e veja que é um resultado pontual, é um resultado do trimestre da economia de 2020, marcada por uma crise, e como a gente analisou, o desempenho econômico em geral do governo Bolsonaro ainda está em negativo. Nós estamos hoje, mesmo com essa recuperação recorde da economia brasileira de 7,7%, nós estamos hoje no mesmo patamar anterior ao governo Bolsonaro. Então, durante o governo Bolsonaro, a gente ainda tem uma queda acumulada do índice econômico, e esse índice econômico, o Produto Interno Bruto, de 5%. Esse é o dado econômico, isso é relevante. E pontualmente o Ministério da Economia está analisando essa recuperação pontual, que nem mesmo ainda recuperou a perda decorrente da crise econômica gerada pelo período da pandemia. Nós ainda não recuperamos a economia da pandemia, dos efeitos da pandemia. O Ministério da Economia está interpretando esse dado econômico como um indicativo de que não são necessários mais os auxílios emergenciais do governo, que foram essenciais para esse resultado econômico. A gente tem que dar crédito a isso, que foram essenciais para esse resultado econômico. O Ministério da Economia já está falando que não são mais necessários. E, além disso, vai retomar a pauta, a agenda econômica de extrema-direita, a agenda econômica neoliberal de privatização. Nós já temos declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes, de retomar a agenda de privatização, de retomar direcionar a economia para o aspecto privado e um rígido controle fiscal
que para a política neoliberal significa corte de direitos sociais ou de programas sociais do governo, porque o rígido controle fiscal de um governo neoliberal não significa cortar na pele, cortar dos gastos desnecessários da administração pública. Significa cortar de direitos sociais e de políticas sociais essenciais do Estado democrático e social de direito, que é a nossa forma de Estado que a Constituição prevê. Então, a interpretação da agenda econômica ou da política econômica desse resultado do PIB está toda equivocada. Toda equivocada. E para nos auxiliar na nossa análise, vamos ver outros resultados econômicos que não o PIB. Que aí a gente vai ver como está realmente a realidade econômica brasileira. Tenho aqui outros dados econômicos. Desemprego ainda em índice altíssimo, recorde de 3,6 milhões de desempregados no país. Inflação medida pelo índice de preço ao consumidor, IPCA, alta de 3,54%. O preço dos bens de consumo, e veja que a nossa economia é toda direcionada e afetada ao consumo, ao consumidor. Nós temos uma gama de pessoas excluídas das esferas de consumo, que vivem abaixo da margem da pobreza, e essas pessoas excluídas de bens de consumo, quando elas são incluídas em seu direito de consumo, é que a gente tem um desenvolvimento sustentável da economia, como a gente teve durante o governo do ex-presidente Lula. Hoje, a inflação vem comendo, além de retirar grande parte da população da sua capacidade de consumo, come a capacidade de consumo da própria classe média, que vive do consumo desses bens básicos da economia, alimentos, energia, combustíveis. Então a gente vê uma alta significativa dos preços desses bens, o que impacta diretamente na economia. Então, analisar o PIB, analisar o Produto Interno Bruto e ainda mais, analisar um trimestre de resultado extremamente positivo do Produto Interno Bruto, que estava realmente abaixo do seu resultado, não o seu resultado ideal, mas o seu resultado propriamente dito, devido à pandemia, é uma análise superficial do desempenho econômico do Brasil. Mas os noticiários hoje, vocês vão ver os noticiários todos hoje dizendo o PIB subiu 7%, o PIB subiu mais de 7%, o PIB subiu mais de 7%, a economia voltou, a economia melhorou, a economia... Isso é um lado da economia. É um lado da economia. Mas os analistas da mídia tradicional, os analistas econômicos que são chamados para as grandes mídias, para as grandes empresas de comunicações, vão deitar em cima deste resultado do PIB, esse resultado pontual do PIB, de um trimestre do PIB, e vão dizer a economia melhorou, a economia voltou, sem considerar o desgaste da inflação. 2 dias atrás a gente estava falando do resultado da inflação que veio acima do esperado, sem considerar a realidade econômica de milhões de desempregados ainda no Brasil, sem considerar a realidade econômica do aumento dos produtos básicos de consumo, retirando grande parcela da população brasileira do consumo desses bens, inclusive retirando a capacidade de consumo da própria classe média. Então a gente tem uma realidade econômica ao lado do Produto Interno Bruto muito precária. E o Produto Interno Bruto cresceu, ainda um tanto quanto afetado pela pandemia, justamente por causa que a desvalorização do Produto Interno Bruto, do PIB, durante o período da pandemia foi extraordinária. Não houve, e algo que tem que ficar claro, se tem algo que tem que ficar claro desses dados para vocês, é que a economia
política econômica do governo de Jair Bolsonaro ainda está no negativo. Ainda está no negativo. Vocês vão ouvir falar que o PIB cresceu 7,7% nesse trimestre, vocês vão ouvir falar que esse número é um recorde histórico e vocês vão achar que este resultado significa que a política econômica do governo, a política econômica de Paulo Guedes está dando certo. Muito pelo contrário. O acumulado do período de gestão do governo de Jair Bolsonaro indica uma queda, retrata uma queda do PIB, uma queda da economia brasileira ainda de 5%. A gente está no mesmo patamar que estávamos em 2017. Então, esse é o retrato da economia brasileira por detrás desse pontual e muito superficial resultado do Produto Interno Bruto.